Fala, meu amiguinho, minha amiguinha! Eu você bem, Espera aí, hein? Tudo bem com você? Tudo jóia? Espero que você esteja muito bem aí no seu assento, no seu reduto rumo ao conhecimento. Hoje a gente vai aplicar o princípio fundamental da dinâmica para o movimento circular, beleza? Olha só, pessoal, no caso do movimento ser circular e uniforme, que é um caso particular, beleza? A resultante se resume àquela componente centrípeta. Quando o movimento nem aumenta nem diminui de intensidade a sua velocidade, a resultante se resume à resultante centrípeta. A nossa grande missão é identificar quem que está fazendo o papel da resultante centrípeta e aplicar a força resultante centrípeta nessas situações. Lembrando que a resultante centrípeta, ela pode ser dada por mv² sobre o raio, onde v² sobre o raio é a aceleração centrípeta, e para você que já estudou o movimento circular e uniforme, na aula de movimento circular, você já viu que a resultante também pode ser dada por mω² sobre o raio, onde ômega é a velocidade angular, 2π vezes a frequência, ou 2π dividido pelo período do movimento circular, beleza? Então nós vamos agora identificar em algumas situações essa resultante, denominada resultante centrípeta, beleza? Então olha só, continuando, aqui a gente tem uma situação de um corpo descrevendo um movimento circular, na horizontal. Nós temos a normal e o peso que se equilibram, ou seja, essa tração voltada para o centro da trajetória, ela faz o papel da resultante centrípeta nesse caso. Nesse caso, é a tração que está segurando o corpo na curva, promovendo a mudança de direção. Aqui, nesse outro caso, seria o atrito entre os pneus e a pista, que está fazendo o papel da resultante centrípeta. Nossa, Ganso, mas você pôs atrito estático e o corpo está em movimento? Então, na direção radial, não tem movimento. A direção é perpendicular à da velocidade. Então, nessa direção, o atrito é estático. Porque na direção do raio da trajetória, nessa direção perpendicular à velocidade, o atrito é estático, porque não há movimento nessa direção. Tem outro, mas aí não importa agora para o estudo do movimento circular. Beleza? Então essa é a dinâmica do movimento circular. Num caso de um pêndulo circular, pêndulo cônico desse, a resultante ela estaria aqui, ó. Fecha aqui o paralelogramo, você teria a resultante centrípeta, aqui ó, resultante centrípeta, voltada para onde? Para o centro da trajetória, que teria o raio R aqui, ó, tá? Então, nesse caso, não é uma força em particular que faz o papel da resultante. Você tem a soma vetorial de duas forças que dá a resultante centrípeta segurando na curva. Essa resultante centrípeta no movimento circular, galera, vai ser muito importante. Nós vamos ter uma infinidade de aplicações para essa situação, beleza? Uma delas é essa daqui, ó. Vamos supor que você tem um carro que passa por uma lombada aqui e que passa por um buraco ali, uma depressão. Qual é a análise que a gente pode fazer nesse movimento que é circular em cada parte aí da pista? Aqui está a velocidade, aqui está o peso e aqui está o centro da trajetória. Aqui você tem a normal. Ora, para que o corpo faça essa curva, tem que ter uma resultante voltada para o centro da trajetória. Por isso, nesse caso, o peso é maior que a normal, certo? A intensidade do peso é maior que a normal. Nesse outro ponto aqui, você também tem o peso e também tem a normal. Só que a resultante tem que estar para o centro da trajetória. Então, nesse caso, a normal tem uma intensidade maior que o peso. Sendo que essas forças têm como resultante uma resultante centrípeta. Sacaram? Então, olha só que interessante. Quando o carro passa numa depressão assim, você tem a sensação de estar mais pesado lá. Se ele passa ali numa lombada, você tem a sensação de estar mais leve. Existe uma velocidade mínima para isso acontecer, tá? Existe, ou máxima, né? Máxima para acontecer, perdão. Olha que doido, quando a gente tem essa normal praticamente zero, quando a gente tem a normal aqui, ó, praticamente zero, isso daqui tá quase que não tá encostando, tá? Você tem aqui
corta a massa, você teria que a velocidade máxima que esse corpo pode passar ali pela lombada é raiz quadrada de G vezes R. Essa é a máxima velocidade. Se você passar acima disso, você vai rampar aqui na parada. Cadê a bagaça? Você vai rampar lá para não sei para onde. Beleza? Então fique esperto aí. No caso lá de passar por baixo, dane-se. Isso serve para o Globo da Morte também, que tem lá em circo, aquelas motos psicodélicas, né, que ficam fazendo aqueles loopings lá e tal. Bom, esse é um brinquedo que chama rotor. Não sei se você já foi em um parque que tem esse rotor. O que acontece? Essa parada está girando muito psicodelicamente, muito rapidamente. Você acaba ficando com o corpo encostado aqui na parede, certo? Então a parede aplica essa normal em você e aí, se tira o piso, você não escorrega por conta do atrito. Então você fica tipo que, entre aspas, grudado ali no rotor. Nesse caso, no rotor, a normal que faz o papel da resultante centrípeta. E o peso tem a mesma intensidade da força centrípeta. Para isso, também tem uma relação aí que vai te mostrar o coeficiente de atrito mínimo para isso acontecer. Se liga, o atrito aqui, ó, essa força de atrito aqui, ó, essa força de atrito, ela é, lembrando, né, ela é menor ou igual ao μ estático vezes a normal. Beleza? Só que aqui a força de atrito é igual ao peso. Então a gente teria assim, né, ó, m vezes g é menor ou igual a μ vezes a normal. Só que a normal é a resultante centrípeta, galera. Tá vendo? A normal aqui é a resultante centrípeta. Ou seja, m ômega ao quadrado vezes o raio. Ou m v quadrado sobre o raio. Também daria certo. Beleza? Se a gente corta as massas aqui, ó, a gente vai ter uma relação entre o coeficiente de atrito e a bagaça. Ó, a velocidade angular, ou melhor, o coeficiente de atrito, ele tem que ser maior ou igual a g dividido por ômega ao quadrado vezes o raio. Ou seja, depende do raio da trajetória, da velocidade angular e da gravidade. Se esse coeficiente for menor que isso, vai escorregar e não vai ficar bonitinho ali do jeito que tá. Aqui você tem o caso do Globo da Morte, do looping. Olha só que interessante, você também tem o lance daqui embaixo, a normal ser maior que o peso, e aqui a normal ser menor que o peso, dando a resultante centrípeta para o centro da trajetória. Tá vendo que a resultante está sempre para o centro da trajetória, beleza? Aqui a gente tem a pista que é inclinada, você tem o peso aqui e você tem a normal aqui. A gente vai fazer a análise pegando essas direções aqui que são, que eu vou decompor a normal. Então a componente da normal NY tem que ser igual ao peso e a NX que vai fazer o papel da resultante centrípeta. Lembrando que a gente tem esse ângulo θ aqui igual ao ângulo de inclinação. E essa inclinação serve para que os carros precisem de menos atrito para fazer uma curva. A gente vê muito isso em corridas de Stock Car, aquelas paradas todas aí. Beleza? Então, essa é a aplicação para a pista sobreelevada. Nesse caso, a componente NX da normal que está fazendo a resultante centrípeta. Quando o movimento ele não é circular uniforme, a gente, lembrando, vai ter a componente tangencial e a componente centrípeta que resultam na resultante de fato, né? A força resultante como um todo, resultante total, vamos dizer assim, ela pode ser particionada na componente tangencial e na componente centrípeta, como nós já vimos em uma aula das componentes da resultante. Se você não viu essa aula, volta lá que você vai dar uma sapeada aí no canal Heavy Física que você vai ver, beleza? Então, olha só que bonitinho. Nós vamos aplicar isso para um pêndulo. Quando o pêndulo está na sua parte mais baixa da trajetória, você tem a tração e o peso dessa maneira. Aqui, a tração é maior que o peso para a resultante dar voltada para o centro. Nesse ponto em particular, você tem só a resultante centrípeta. Agora, se você pega em outro ponto, né, com o corpo em movimento, você vai ter aqui a tração inclinada e o peso assim. Aí, eu vou decompor na direção radial e na direção perpendicular o peso. Você tem aqui o ângulo de inclinação, PY. Aqui, o PX. O PY, ele é
e a tração formam a resultante centrípeta. Se a velocidade se anula lá, você só vai ter a componente tangencial. Agora, pegando nesse caso aqui, ó, essa diferença entre a tração e o PY vai dar a resultante centrípeta naquele ponto. E o PX vai dar a resultante tangencial acelerando, aumentando a velocidade do corpo. Quando para, você teria aqui o peso, né, e a tração, beleza? Aqui o PY igualaria a tração, porque não tem resultante centrípeta, tá? Então essa é a análise do pêndulo. Lá na posição mais baixa você só tem a resultante centrípeta. Grande parte dos problemas que você vai se deparar se trata do ponto mais baixo da trajetória, beleza? Bom, então é isso, galera. A aplicação do princípio fundamental da dinâmica em movimentos circulares. Essa aula ela é complicada, ela é difícil, ela é densa, então eu sugiro que você volte para dar mais uma sapiada nas discussões e tamo junto. Espero que você tenha curtido, indica aí o canal para um amigo, uma amiga, uma mancebinha, uma mancebinha. E aqui a física é pesada. Até a próxima, amiguinhos. Valeu! É física. Aqui a física é pesada.